E é por isso que Vidas Secas é o retrato dos problemas sociais do Brasil. Olá, meus queridos, esse é o quadro Leitura Diária. E no vídeo de hoje, uma edição especial para você que é estudante e está se preparando para escrever uma redação no vestibular ou até mesmo no Enem. Como vocês já devem saber, é fundamental colocar repertório sociocultural na redação. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma indicação de leitura que é essencial para que vocês consigam desenvolver bem um repertório sociocultural, que se consiste em colocar outras áreas do saber na sua redação. Pode ser história, pode ser filosofia, sociologia e também literatura. E nessa fase da vida, vocês estão com a rotina muito cheia, tendo que estudar diversas matérias. Então é difícil ter um longo repertório sociocultural para ser utilizado na sua redação. Por isso que a indicação de hoje é tão preciosa, porque Vidas Secas, além de ser o retrato de vários problemas que o Brasil enfrentava desde a sua publicação e até hoje, é uma obra que não é muito extensa e a sua linguagem é bastante acessível. E para fazer o vídeo de hoje, eu reli recentemente Vidas Secas e identifiquei mais de 20 possíveis temas que podem ser abordados em redações por todos os vestibulares do país. E no vídeo de hoje eu vou tratar 5 deles, que vão poder ser utilizados a partir de fragmentos da própria obra, seja por citações diretas, seja por citações indiretas, para que vocês possam assim incrementar a sua redação e tirar uma excelente nota. O livro Vidas Secas é publicado em 1938, portanto faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, tão caracterizado pelo seu regionalismo. E é interessante a gente destacar nesse momento uma perfeita relação entre a forma e o conteúdo dessa obra. Quanto ao seu conteúdo, ela trata majoritariamente da seca que atinge o sertão nordestino. E essa seca vai se refletir na própria linguagem do livro, pois é uma linguagem que é também seca. O Graciliano Ramos, em oposição a vários escritores do romantismo do século XIX, optou por retirar todas as construções adjetivas dentro da sua linguagem, tornando a linguagem também seca. E aqui nós temos a forma que reflete o conteúdo da obra. É uma obra dividida em 13 capítulos, que tem como personagens principais o Fabiano, que é o pai da família de retirantes, Sinhá Vitória, que é a mãe, e seus 2 filhos, o menino mais velho e o menino mais novo, cujos nomes não são mencionados ao longo da obra. E também a minha personagem favorita, a cachorrinha baleia. E no vídeo de hoje serão abordados 5 possíveis temas cujos repertórios podem ser extraídos dessa obra tão importante da literatura brasileira. Mas atenção, esse vídeo contém spoilers. Mas se você ainda não leu o livro, continue aqui no vídeo porque ele vai servir como uma orientação, ele vai servir como um guia para a leitura da obra. E se você já leu, vai ser uma ótima referência para poder se lembrar dos episódios mais importantes desse livro fascinante. Um dos temas mais recorrentes dessa obra é a fome e a miséria que assola essa família de sertanejos. E logo no primeiro capítulo, o Graciliano demonstra pra gente uma cena lamentável de fome por qual esse grupo passava. Eles estavam fugindo da seca de uma fazenda em direção a outra onde pudessem se sustentar. E nesse momento a família está passando por uma fome tremenda, no meio do sertão nordestino, onde quase não há vegetação. Eles chegam a matar o próprio papagaio, mas isso não é suficiente para alimentar aquelas 4 pessoas e a cachorrinha. Então, num momento de muito desespero, a cachorra sai para caçar e encontra um preá. E ela volta com o preá na boca e enche de alegria toda a família. E nesse momento, o Graciliano Ramos, com muita sensibilidade, escreve como que a família recebeu o preá que a cachorrinha baleia trazia em sua boca. Ele assim escreve: Iam-se amodorrando e foram despertados por baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho da baleia e, como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo.
Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Nesse momento, eles não sabiam se o seu destino era viver com fome ou morrer de fome. Vejam só que sensibilidade tem o Graciliano Ramos ao descrever essa cena. A família está desesperada, quase morrendo de fome. E nesse momento a gente vê assim a Vitória abraçando a cachorra e lambendo o seu focinho, lambendo o sangue do preá que ainda estava na boca da cadela. E por isso a gente vê que Vidas Secas é realmente o retrato dos problemas sociais do Brasil, pois esse problema da fome não está ali somente em 1930, ele persiste até hoje no Brasil, pois esse país voltou ao mapa da fome. Hoje são mais de 10 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Por isso, Vidas Secas ainda se mantém como um livro extremamente atual que precisa ser retomado para que essa realidade possa mudar. A fome, porém, não era o único problema que esse grupo de retirantes enfrentaria ao longo da narrativa. Outro tema recorrente que aparece também é o trabalho escravo, que aqui ocorre da seguinte maneira. O Fabiano e sua família, depois de enfrentarem a seca do sertão nordestino, conseguem encontrar uma fazenda. Porém lá eles são submetidos a um trabalho escravo. E como isso acontece? Eles são cobrados pelo patrão pelo uso da terra, pelo uso da ferramenta e de outros objetos, de modo que esse valor seja descontado do seu salário. E assim eles ficam presos à terra, trabalhando sem receber absolutamente quase nada. E num dos episódios mais revoltantes do livro é quando o Graciliano Ramos descreve o pagamento que vai ser feito pelo patrão. E nesse momento não sobra absolutamente quase nada para a família. Assim, a Vitória, que é a esposa do Fabiano, faz as contas de maneira rudimentar com feijões para tentar calcular o que eles deveriam receber. Porém, a diferença é muito menor do que eles esperam. E por que será que isso acontece? Assim, o Graciliano Ramos escreve. Sinhá Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio, notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual. A diferença era proveniente de juros. Esse é com certeza um dos momentos mais revoltantes da obra. Além de Fabiano e sua família serem escravizados, já que eles são cobrados pelo uso da terra e pelas ferramentas e por isso quase não recebem nada de salário, o patrão ainda tem coragem de cobrar juros dessa família. Uma família que vive ali da subsistência, que compra pano de chita no mercado para fazer suas próprias roupas, de modo que não sobra quase nada nem para comprar o querosene para iluminar as suas noites. E infelizmente é uma situação que ainda acontece nas zonas rurais desse país. Mas a opressão que o Fabiano sofre não se restringe ao meio nem ao patrão. Ele também vai sofrer cenas de abuso policial. Num determinado dia, ele sai com um pouco salário que lhe resta para ir à cidade comprar querosene e pano de chita para sua família. Porém, no meio do caminho, ele para na vendinha do seu Inácio para tomar um copo de aguardente. Quando ele chega lá, tem algumas pessoas jogando cartas e ele fica tímido em seu canto. Porém, um dos jogadores convida, quase o invoca para jogar com ele. Um Fabiano, muito tímido, tenta recusar, mas acaba não conseguindo e entra no jogo. Quando ele entra no jogo e aposta, ele perde quase todo o dinheiro que era necessário para comprar o querosene e o pano de chita para sua família. Nesse momento, ele fica muito revoltado e sai do jogo sem dizer nada para as outras pessoas. Só que uma dessas pessoas era um policial, um chamado Soldado Amarelo, e ele fica revoltado com o fato do Fabiano ter saído sem falar nada, e nesse momento ele vai tirar satisfação com esse sertanejo. No meio da discussão, o Fabiano tenta se defender, mas não consegue. O Soldado Amarelo chega a agredi-lo fisicamente nesse momento.
Revoltado, o Fabiano acaba xingando a mãe desse policial, que assim o prende por desacato à autoridade. E nesse momento, além dele já ter sido agredido na rua pelo soldado amarelo, quando ele chega na cadeia, as agressões ainda continuam. E assim, o Graciliano Ramos descreve: Fabiano caiu de joelhos. Repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se, atordoado, cambaleou, sentou-se num canto. Vejam só nesse momento como o Graciliano Ramos descreve essa cena. O Fabiano, além de ter sido agredido na rua, também é apunhalado com facão nas costas, repetidas vezes e depois jogado nas trevas do cárcere, demonstrando cenas de abuso policial que ocorrem de maneira recorrente, nem só mesmo nas regiões interioranas do país, mas quase em todas as cidades. Com certeza, um dos temas mais importantes do livro é a seca, que é retratada em vários capítulos e eu não poderia deixar de fora dessa lista de possíveis temas para uma redação. E num dos episódios mais marcantes do livro, a gente vê a crença e a inocência dessa família em relação à seca, a qual é justificada por eles a partir do voo das aves de arribação, como se fossem elas as responsáveis pelo descaso que o governo tem em relação a trazer água para essa família. E o Graciliano Ramos assim escreve pra gente: O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações, ou seja, de aves. Mau sinal, provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o sul. O casal, agoniado, sonhava desgraças. O sol chupava os poços e aquelas excomungadas levavam o resto da água. Queriam matar o gado. Vejam só que essa crença sertaneja quase se esquece da responsabilidade do governo em relação a trazer água para essas regiões e culpabilizam somente as aves de arribação, como se fossem elas que bebessem toda a água que restava ali naquela região. O que comprova muitas vezes que o descaso do governo é tão grande que ele sequer é lembrado por essas inocentes famílias. Agora é o momento de eu falar de um dos capítulos mais tristes da obra, a morte da cachorrinha baleia. Ela que havia salvado a família naquele momento de fome e de miséria no meio do sertão, quando ela trouxe um preá para alimentar os seus entes queridos. Num determinado momento em que eles já estão na fazenda, a cachorra fica muito doente, contrariando a hidrofobia, também conhecida por raiva. E com medo de contaminar os seus filhos, o Fabiano decide matar a cachorra, numa crueldade animal sem precedentes, que aqui é destacado como um tema possível para ser cobrado em redação: a violência contra o animal. Ele pega a espingarda e decide matar a cachorra que acompanhou aquela família durante tantos anos. E nessa cena, o Graciliano Ramos assim descreve pra gente: Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Nem mesmo sacrificar com dignidade o sertanejo pôde fazer. Ele acaba errando a pontaria e atira na perna da cachorrinha, que vai lentamente morrer por hemorragia, e aqui é representado um dos delírios de morte mais bonitos da literatura brasileira. Em minha opinião, a morte mais bonita já contada em toda a nossa literatura. Todavia, aqui fica registrada a crueldade contra o animal, que acontece em tantas cidades desse país. Então é isso, meus queridos. Eu tratei aqui hoje de 5 possíveis temas que podem ser abordados a partir da leitura de Vidas Secas. Mas como eu já havia dito, eu identifiquei mais de 20 temas ao longo dessa leitura. E se vocês gostaram do vídeo, deixem aqui nos comentários quais outros temas vocês gostariam de ver, como abuso infantil, falta de acesso à educação, moradia precária e vários outros que podem ser pensados a partir da leitura dessa obra. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar também com todos os seus amigos que estão se preparando para o vestibular e para o Enem.
Muito obrigado, um grande abraço do Murilove e até a próxima!